Vamos então dar continuidade aos trabalhos. O professor António Neves nasceu em 1960 na aldeia de Vila Dianteira, freguesia de São João de Areias, concelho de Santa Combadão. Licenciou-se em Biologia na Universidade de Coimbra, participou em exposições coletivas de artes plásticas, fez ainda alguns estudos superiores em cinema, Escola Superior de Teatro e Cinema, do Conservatório Nacional de Lisboa, e História na Universidade Aberta. É um investigador de História local e autor de várias publicações sobre a história do concelho de Santa Combadão e de São João de Areias. Vai-nos apresentar uma breve biografia de Silva Carvalho, dando ênfase à sua presença em Vila Dianteira e na região. Cumprimento a Sra. Diretora Regional, Doutora Susana Menezes. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Leonel Gouveia. Cumprimento o Dr. Nuno de Siqueira e a família do Silva Carvalho. Cumprimento a Sra. Professora Ana Cristina Araújo. E neste cumprimento todos os ilustres oradoras do colóquio dedicado a Silva Carvalho. Cumprimento todas as senhoras e os senhores presentes no auditório. Há muito sonhado, está agora a ser concretizado. Um grande obrigado a todos aqueles que se empenharam na realização deste colóquio. Um grande dia, uma grande alegria. Esta minha palestra, José da Silva Carvalho entre os seus, é uma rápida biografia de José da Silva Carvalho, enquadrando as restantes palestras e dando ênfase à presença de Silva Carvalho em Vila Dianteira e na região. É dedicada a quem esteja a contactar pela primeira vez com este Santa Combadense. Não tem mais pretensões do que isso. Vamos pontuar esta rápida biografia com 3 momentos assentes em 3 citações. O primeiro momento, abordando a sua origem familiar. Este aspecto é que é novidade. O segundo, identificando a sua rede de amizades liberais da região, que também será uma novidade para a maioria dos presentes. E, por fim, vamos referir-nos a algumas boias contra o esquecimento que têm mantido vivo o nome de José da Silva Carvalho. Ora então. É comum dizer-se que José da Silva Carvalho era filho de lavradores pobres, mas laboriosos, Luís Augusto Rebelo da Silva, em 1870, que descende de humildes lavradores, António Viana, em 1891, de agricultores de poucas poças, Maria Filomena Mónica, coordenação, Dicionário Biográfico Parlamentar, 2004. Vamos então falar um pouco deste tópico. José da Silva Carvalho nasceu a 19 de dezembro de 1782 em Vila Dianteira. Este é o está. Se não estiver, passa à frente. Fiquem pequeno. Se não dá, não apoio. Era para mostrar o assento de batismo, num tamanho maior, mas se não for possível, está bom assim. Pronto. Este é o assento de batismo que se encontra no Arquivo Distrital de Viseu. Está projetado de lado. É. Pronto. O seu pai, José da Silva Saraiva, era da Guarita, e a sua mãe, Ana Maria de Jesus Carvalho, é que era de Vila Dianteira.
O seu pai, por altura do nascimento do filho, entre 1774 e 1785, era associado com o irmão João Pereira Saraiva, arrendatário da Renda da Mitra e da Patriarcal em São João de Areias e nos concelhos em redor, negociando com valores anuais que atingiam 1.800.000 réis. Em 1769, foi um dos eleitos responsáveis pela obra da Nova Capela de São Pedro. Vamos ver se funciona. Não funciona. Ilumina-se. Deixa estar. Eu não volto a fazer. Que para nós estamos a... Deixa estar. Não há problema. Vê sempre pequeno. Aqui já está. Então, agora tenho que voltar atrás, não é esta? Então, vamos experimentar. Pronto. Então, dizia que em 1769, o pai de Silva Carvalho foi um dos eleitos, portanto, foi um dos responsáveis pela obra da Nova Capela de São Pedro, que é um belo templo enquadrado nas novidades estilísticas da época. O que demonstra ser familiar ao pai de Silva Carvalho, o que de melhor fazia no seu tempo. Em 1782, os dois irmãos casam com filhas de bacharéis. O José, com a filha do Dr. Caetano de Carvalho, de Vila Dianteira, e o João, com a filha do Dr. José Esteves Correia, de Pinheiro de Azer. 6 anos mais tarde, no ano de 1788, José da Silva Saraiva é juiz ordinário e de acisas do antigo Conselho de São João de Areias, cargo que correspondia ao de atual Presidente da Câmara, mas com funções judiciais e administrativas. Em 1792, foi nomeado capitão de ordenanças. São João de Areias tinha uma capitania-mor, ou seja, um corpo de homens com funções militares, composta por 2 companhias de ordenanças. Foi precisamente de uma dessas companhias que José foi nomeado capitão. A mãe de Silva Carvalho, Ana Maria de Jesus Carvalho, era filha, como se disse, do Dr. Caetano de Carvalho. À data do casamento de Ana Maria, já o seu pai tinha falecido. O Dr. Caetano de Carvalho formara-se em 1744 em cânones, em 1751 desempenhou o cargo de juiz do Conselho de São João de Areias e entre 1765 até falecer, em 1769, foi um dos eleitos das obras da nova e bela Igreja de São João de Areias. A Igreja Matriz de São João de Areias é uma obra imponente, que se destaca para quem chega à nossa vila e representa uma afirmação das gentes da paróquia de São João de Areias, mas representa também, e sobretudo, a afirmação social dos seus eleitos, entre os quais o Dr. Caetano de Carvalho, pela capacidade de conceber e dirigir uma obra desta qualidade. Integra-se no que de melhor se fazia na Diocese de Viseu, em Pedraria e em Talha, nesta segunda metade do século XVIII. O Dr. Caetano de Carvalho tinha um irmão padre, o reverendo José dos Santos, outro chamado António de Carvalho, que foi, em 1786, por sua vez, um dos eleitos da nova capela da sua terra. Silva Carvalho, pequenino, da janela de sua casa, terá assistido à azáfama de construção da capela que abriga a imagem de São Silvestre. O Dr. Caetano de Carvalho ainda tinha 2 irmãs, Teresa Dias, solteira, que muito se vai afeiçoar a Silva Carvalho e talvez mesmo ajudar a custear os seus estudos,
E outra, Maria Dias, que casou com João Durães de São Miguel, também uma pessoa de destaque do antigo Conselho de São João de Areias, uma vez que tinha exercido o cargo de juiz em 1752 e em 1757 é capitão de uma das ordenanças do Conselho. Um filho deste último casal era, pouco depois do nascimento de Silva Carvalho, um dos eleitos da nova capela de São Miguel. Portanto, a família Silva Carvalho está ligada a todas as obras que se fizeram com novidade na segunda metade do século XVIII, na atual freguesia de São João de Areias. E então este filho também será por 2 vezes juiz do Conselho. A família Silva Carvalho, como acabamos de ver, exerceu cargos de índole religiosa, judicial e administrativa e ainda de natureza militar. Os seus membros eram, por este facto, gente nobre da governança local. Viviam à luz da nobreza, como se dirá, aliás, nas habilitações de bacharéis de Silva Carvalho. E por isso, quer do lado paterno, quer do lado materno, dificilmente se adequará a designação de filho de humildes lavradores. Silva Carvalho nasceu, como se disse, em Vila Dianteira, nas casas do seu falecido avô e da sua tia-avó, Teresa Dias. Estudou as primeiras letras em São João de Areias e, em seguida, rumou para Coimbra a fazer o ensino preparatório e depois a frequentar a universidade desta cidade, onde bebeu os ideais da Revolução Francesa e onde se formou em Direito. Partiu para Lisboa para seguir a magistratura e é já como magistrado que, a 27 de setembro de 1809, se casa com a sua conterrânea, Maria Clara Correia de Brito. Este casamento não foi do agrado dos pais da noiva, mas Silva Carvalho não se demoveu e, para se casar, alcançou uma provisão do rei Dom João VI para suprir o consenso paterno. É colocado como juiz de fora na vila de Recardães, Anadia, onde se notabiliza durante a terceira invasão francesa, defendendo as populações e os seus bens, e daqui segue como juiz dos órfãos para o Porto. Nesta cidade, vai encontrar pessoas da sua aldeia. O juiz desembargador da relação do Porto, chamado Francisco José de Miranda Duarte, de Vila Dianteira. De uma outra aldeia do antigo Conselho, Francisco Serpa Saraiva, da Guarita, magistrado e futuro primeiro barão de São João de Areias. E daqui, de Santa Comba, José Maria de Sousa e Vasconcelos, futuro primeiro barão de Santa Combadão, que certamente o ajudarão a integrar e farão parte de uma rede de amizades que Silva Carvalho vai desenvolver no Porto. Por esta altura, a Europa já tinha um historial de revoluções liberais em busca de um homem novo, assente nos ideais da liberdade, igualdade e fraternidade. Disso nos vai falar a senhora professora doutora Ana Cristina Araújo. No dia 18 de outubro de 1817, o general Gomes Freire de Andrade é enforcado na sequência da descoberta da sua intentona de afastar os ingleses e outros estrangeiros do controle do país. E logo, no final deste ano, princípios do seguinte, José da Silva Carvalho, Manuel Fernandes Tomás e outros amigos vão formar uma sociedade, sinédrio, de homens capazes de dirigir uma revolução regeneradora da pátria, que de facto levará à Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820. Disso nos vai falar a senhora professora doutora Maria João Mugarro. Silva Carvalho fez parte da regência para governar o país até o regresso de Dom João VI do Brasil e foi nomeado para a pasta dos negócios eclesiásticos e da justiça de José da Silva Carvalho, o governo do reino e as cortes constituintes de 1821-1822, nos falará o senhor professor doutor José Luís Cardoso. Esta primeira experiência liberal termina com a Vila Francada de 1823 e Silva Carvalho é obrigado a sofrer o seu primeiro exílio, para o qual levou a família e viveu pobremente em Londres. Outorgada a Carta Constitucional de 1826 por Dom Pedro do Brasil, Silva Carvalho regressa do primeiro exílio, mas, descrente com a política de Dom Miguel, vem viver para Vila Dianteira, decidido a seguir
seguir a advocacia e abandonar a política. A freguesia de São João de Areias sempre foi o porto de abrigo, da família Silva Carvalho. Dom Miguel, entretanto, instaura o absolutismo e vão começar as lutas entre liberais e miguelistas. Silva Carvalho dirá numa carta: o meu nome também vale alguma coisita lá na terra. E noutra carta, 1.300 homens, paisanos e soldados estão à minha disposição. Quem eram estas pessoas daqui que seguiam os ideais liberais e acompanhavam Silva Carvalho? São pessoas de diversos estratos sociais e de diferentes profissões que durante as lutas entre liberais e miguelistas se vão juntar na casa de Silva Carvalho. Esta casa de Vila Dianteira transforma-se no grande centro de organização da luta nesta região. Ali se juntavam os liberais das redondezas, que eram, para além de José da Silva Carvalho, o seu irmão, o padre doutor João da Silva Carvalho, um outro seu irmão, António Saraiva de Carvalho, o doutor Manuel Ferraz de Santiago, que era bacharel e foi 3 vezes presidente da Câmara, digamos assim, de São João de Areias, Francisco Esteves Correia, que era seu cunhado, João da Silva Mendes, que era um grande proprietário, também tinha sido juiz do Conselho de São João de Areias, Joaquim Cabral da Cunha Corte Real, um proprietário do Casal, depois daqui de Santa Comba, João Correia Godinho, curiosamente João Correia Godinho e Silva Carvalho, depois da terceira invasão francesa, num período que Silva Carvalho fica mais algum tempo aqui na região de Santa Comba, fundam um teatro e a primeira récita que vão representar é em homenagem à queda do poder napoleónico em Portugal. Depois do atual Conselho do Carregal, Alexandre de Abreu Castanheira, de Pinheiro de Papísios, os Garcias, de Travanca São Tomé, José Alexandre de Cabanas e o Vigário de Correlos. De Tábua, do atual Conselho de Tábua, António da Fonseca de Alvarilhos, Dr. Roque Ribeiro Castelo Branco de Midões, que foi um vintista, que pertenceu à Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, e ainda um Dr. Vasconcelos de Midões, e de Ceia, o juiz de fora, Luís José da Cunha Corte Real. Estes eram os conspiradores contra o governo de Dom Miguel, que se encontravam na casa de Silva Carvalho, em Vila Dianteira. A tão esperada rebelião liberal contra Dom Miguel ocorreu a 16 de maio de 1828 e a ela se juntaram estes liberais da nossa terra. Mas por má organização, esta rebelião fracassa e segue-se um período de terror miguelista. Dom Miguel move uma feroz perseguição aos liberais e a muitos dos nossos conterrâneos é decretada prisão e sequestro de bens. Silva Carvalho sabia há muito o que o esperaria nestas circunstâncias e mandou construir um esconderijo em sua casa, e foi aí que se escondeu com o seu irmão João. O esconderijo situava-se numa loja na qual se construiu uma falsa parede de fundo, e entre a parede de fundo verdadeira e a falsa criou-se um espaço que tinha acesso por um alçapão situado num corredor da casa, disfarçado por uma arca, com uma arca em cima. Na casa em Vila Dianteira ainda existem vestígios do que se julga ter sido o esconderijo. A fuga de Silva Carvalho de sua casa em Vila Dianteira para Lisboa e para o exílio teve contornos cômicos. Silva Carvalho fugiu do esconderijo disfarçado de criada, a deitar comida às galinhas, e assim, iludindo a tropa que cercava a sua casa, terá saltado o muro da sua propriedade, fugindo de Santa Combadão. Ainda que a tradição só se refira a Silva Carvalho, é provável que na mesma altura tivesse fugido com ele o seu irmão João. Aqui, em Santa Comba, esconderam-se num palheiro à espera de um célebre recoveiro chamado Santa Clara, com quem tinham combinado a fuga, e que os conduziria até Lisboa. João, porém, teve de voltar a casa e já não conseguiu fugir, ficando no esconderijo.
No seu refúgio de Santa Combadão, José da Silva Carvalho, vendo que o irmão não volta, sofre horrivelmente. Contudo, é necessário partir. Santa Clara chega, traz-lhe o fato de um dos seus almocreves, conforme se combinara. Silva Carvalho disfarça-se e os almocreves lá vão, os verdadeiros e o falso, conduzindo uma récua de machos carregados de vidro. Em Lisboa, volta a disfarçar-se, desta vez com a farda de criado do ministro da Inglaterra, e entra para bordo de um navio que o devia levar para esse país. O seu irmão João ficou escondido no esconderijo. Segundo a memória transmitida de pais para filhos na aldeia de Vila Dianteira, conta-se que quando as tropas que faziam o cerco à sua casa já se iam embora, o pedreiro que fizera o esconderijo lhes disse: então, vão-se embora e deixam o coelho na toca? As tropas obrigaram-no a indicar-lhes onde é que ficava o esconderijo. E aí prenderam o irmão padre Dr. João da Silva Carvalho. Foi preso para Viseu e depois para Almeida. Dom Miguel mandou proceder a devassas para apuramento dos participantes na rebelião de maio de 1828. E em São João de Areias e nos arredores foram inquiridas várias testemunhas e elaborado um processo criminal com sequestro de bens e prisão dos envolvidos. Por essa devassa ficámos a conhecer quem eram os conspiradores locais. Da atual freguesia de São João de Areias vão ser presas 14 pessoas, sendo que 3 morrerão na prisão. São os nossos mártires da liberdade. Em jeito de homenagem, menciona aqui os nomes dos presos só de São João de Areias, por rebelião nas prisões de Almeida. Os irmãos João Padre da Silva Carvalho, António Saraiva Carvalho, o cunhado Francisco Esteves, que se encontravam em casa de Silva Carvalho, mas depois um outro grupo de pessoas. António da Abreu, que tinha sido juiz, proprietários como Adriano Pereira Saraiva, que ainda era parente de Silva Carvalho, da Guarita, João de Andrade, com outras profissões, barbeiros, José Cardoso de Parada pertencia nessa altura ao Conselho de São João de Areias, João Andrade da Guarita, José Cardoso de Parada, José da Silva Vieira, que também era barbeiro da Guarita, mais proprietários José Borges Teles, José Paulo Parente Guerra de São Miguel, Manuel António de Almeida. E depois mais 3 presos que faleceram na prisão. Pedro Ribeiro Alfaiate, que faleceu a 29 de junho de 1832, o Dr. Manuel Ferraz Santiago, que é um grande liberal, foi, como disse há pouco, tinha sido 3 vezes juiz do Conselho de São João de Areias, colaborou nas inquirições para a leitura de bacharéis de Silva Carvalho, andava sempre a pregar a Constituição de 1826, é assim que diz, que consta na devassa, tendo mesmo à saída de uma das missas feito um sermão constitucional, dizendo para os que o ouviam que a Constituição havia de ir para diante. Quando as tropas constitucionais estavam na região de Coimbra, durante a rebelião de 1828, naturalmente, para lhes levantar os ânimos, mandou vir buscar à sua casa de São João de Areias 3 pipas de vinho, mas já chegaram tarde, uma vez, quando as pipas lá chegaram, as tropas liberais já tinham fugido. Os miguelistas fizeram-lhe uma busca em casa e encontraram grande porção de pólvora e papéis constitucionais. Deve ter ficado na região de Coimbra e foi preso 2 anos depois, em 1830, dando entrada nas terríveis prisões de Almeida, onde faleceu a 4 de dezembro de 1832. E ainda João de Miranda, que era carpinteiro, que faleceu em 33. Os liberais da nossa terra são, como se verifica e como dissemos, pessoas de diferentes estratos sociais e profissionais. São estrelas menores, mas possuem luz própria, e é a luz de cada uma delas, em conjunto com a luz maior, que formam aquilo que chamamos Constelação Silva Carvalho. Neste segundo exílio de 1828, a família ficou cá. A esposa estava grávida do filho João, que nasceu enquanto o pai estava em Londres. Este filho, Silva Carvalho, só o conheceu quando regressou do exílio, já o menino tinha 5 anos.
No exílio, Silva Carvalho colaborou na preparação e na angariação de fundos financeiros para o Exército Libertador da Pátria e já durante o cerco do Porto substituiu Mozinho da Silveira na pasta da Fazenda, onde pôs em prática uma série de medidas para aliviar a exausta Fazenda Pública. Disso nos vai falar o Sr. Professor Dr. Luís Nuno Espinha da Silveira. Voltou a exercer o cargo de Ministro da Justiça e foi o primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Disto nos falará o Sr. Professor Dr. Luís Bigode Chorão. Silva Carvalho pertenceu à ala moderada do vintismo. Mais tarde foi um dos fundadores do grupo dos Amigos de Dom Pedro e era um cartista confesso. Do conceito de liberalismo prático de José da Silva Carvalho e do seu papel de liderança na construção do regime cartista, nos falará o Sr. Professor Dr. José Adelino Maltês. Na sequência do setembrismo de 1836, Silva Carvalho ainda voltou a emigrar. Foi o seu terceiro exílio. Desta vez levou a família, cujo repouso, disse nessa altura, há 20 anos tenho desprezado. Na qual ia um filho, ainda tenra idade, com menos de um ano, que faleceu pouco depois em Paris. A sua esposa, o lado sempre esquecido da história, quase 9 anos mais nova, mãe de 7 filhos, tendo 3 deles falecido de meses e um deles aos 11 anos, a sua esposa dizia, faleceu a 11 de março de 1842, aos 50 anos de idade, dizendo-se no seu assento de óbito que deixou 3 filhos, dos quais são 2 do sexo feminino, Ludovina, que ia fazer daí a dias 27 anos, e Camila ia fazer 25 anos, já casadas, e deixou um do sexo masculino de menor idade, João, com apenas 13 anos. Silva Carvalho integrou a maçonaria, foi grão-mestre do Grande Oriente Lusitano e, mais tarde, soberano grande comendador do rito escocês antigo e aceite. Disso nos falará um dia, em outubro, o Sr. Professor Dr. António Ventura. Silva Carvalho foi fidalgo da Casa Real, com honras de grandeza, conselheiro do Estado e par do Reino. Teve direito a 2 ordenados, de ministro e de presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e recusou um, depositando mensalmente no Tesouro Nacional. Recusou também a vários reis e por 3 vezes o título de barão, querendo apenas, como escreveu, que no seu epitáfio ficasse simplesmente o nome que os pais lhe deram na pia de batismo da Igreja Matriz de São João de Areias, que visitaremos amanhã. O escritor e historiador Rebelo da Silva disse que Silva Carvalho fez o seu apelido tão ilustre que a pátria não pode esquecê-lo. Ao longo destes anos, são de destacar 7 marcos importantes contra o esquecimento de Silva Carvalho para o público em geral. Em 1891... Ainda tenho tempo? Então, vamos. Então, é muito rápido. Em 1891, o seu neto, o Dr. António Viana, começou a publicar a obra em 3 volumes, José da Silva Carvalho e o seu tempo, na qual reuniu a maior parte da correspondência e dos apontamentos políticos do estadista. Em 1921, Colombano Bordalo Pinheiro pintou o painel da Sala dos Passos Perdidos da Assembleia da República, onde estão retratados José da Silva Carvalho, Mozinho da Silveira, o Duque de Palmela e o Duque de Saldanha. Nos 150 anos do seu nascimento, em 1932, foi lançada uma nota de 500 escudos com o seu retrato. Nos 200 anos do seu nascimento, em 1982-83, foi inaugurado o jardim e o seu busto em Vila Dianteira. O busto é da autoria de um santacombadense, o escultor David Oliveira. Em 2003, o CTT, comemorando os 170 anos de separação de poderes em Portugal,
editaram um postal com o seu retrato, na qualidade de primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Recentemente, em 2016, os seus trinetos doaram o espólio de José da Silva Carvalho à Torre do Tombo. Do valor desse fundo documental à guarda da Torre do Tombo nos vai falar o Sr. Dr. Silvestre de Almeida Lacerda. E do propósito desta doação e da memória de Silva Carvalho na família nos falará o seu trineto, o Sr. Dr. Nuno de Siqueira. No dia 22 de janeiro de 2018, iniciaram-se as comemorações de homenagem a José da Silva Carvalho e ao bicentenário da Revolução Liberal de 1820, que se prolongarão até 2020. Todos juntos, certamente, saberemos homenagear o nosso conterrâneo Dr. José da Silva Carvalho, que dedicou a sua vida para que hoje tenhamos os valores da liberdade, igualdade e fraternidade, sejamos iguais perante a lei e tenhamos uma separação de poderes em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor.